Sabe, lá em 1981, o Brasil criou uma lei que, olha, se tornou espinha dorsal de toda a nossa política ambiental. Vamos dar uma olhada no que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a famosa PNMA, e entender por que, mesmo depois de mais de 40 anos, ela ainda está definindo o futuro do país. Pensa no dilema. Como um país gigante como o Brasil, com uma necessidade enorme de crescer economicamente, faz isso sem destruir uma das maiores biodiversidades do planeta? É uma pergunta de $1 milhão, né? Pois bem, a resposta do Brasil para esse desafio monumental foi justamente a PNMA. E aqui, a gente não está falando de uma lei qualquer, não. A Lei 6.938, de 1981, é tão, mas tão fundamental que muita gente chama ela de Constituição Ambiental do Brasil. Ela é o nosso plano mestre, sabe? A base para a gente tentar gerenciar esse equilíbrio super delicado entre o progresso e a natureza. A ideia central da lei nunca foi brecar o desenvolvimento. Muito pelo contrário. O pulo do gato era tornar o crescimento compatível com a proteção do meio ambiente. O objetivo sempre foi garantir um ambiente saudável, não só para a gente agora, mas também para as futuras gerações. Dá para dizer que já era sobre desenvolvimento sustentável muito antes desse termo virar moda. E para entender a lei de verdade, é super importante separar duas coisas que podem confundir. Os princípios, que são a filosofia, o grande porquê por trás de tudo, e os objetivos, que são as metas concretas, o que a lei quer alcançar. Essa distinção, gente, é a chave para desvendar a PNMA. Então, quais são essas grandes ideias que guiam a lei? Bom, primeiro, o uso racional dos recursos, como o solo, a água, o ar, usar com inteligência. Segundo, ter um planejamento e uma fiscalização eficientes por parte do governo. E talvez o mais importante de todos, a educação ambiental em todos os níveis, para que proteger o meio ambiente seja uma responsabilidade de toda a sociedade. Mas tá bom, como essas ideias saem do papel? É aí que entram os objetivos. A lei estabelece metas bem práticas e diretas, coisas como, por exemplo, definir quais são as áreas prioritárias para a conservação, incentivar o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e, o que é crucial, criar uma consciência pública sobre o meio ambiente. Certo, então já vimos a filosofia e as metas. Mas como é que tudo isso funciona no dia a dia? A lei foi esperta. Ela criou uma estrutura completa para executar essa política toda. Vamos ver como essa engrenagem se organiza. O melhor jeito de entender é pensar num time e numa caixa de ferramentas. O time é o conjunto de órgãos do governo que fazem a gestão ambiental do país. E a caixa de ferramentas são os instrumentos que esse time usa para colocá-la em prática. Simples, né? Esse time tem nome, é o CISNAMA. Lá no topo tem o Conselho de Governo, que assessora a presidência. Logo abaixo, o CONAMA, que é quem cria as regras do jogo. Na linha de frente, a gente tem os órgãos executores, como o IBAMA e o ICMBio, que agem no nível federal. E, lá na ponta, os órgãos estaduais e municipais, que fiscalizam e aplicam as leis em cada localidade. E o que tem nessa caixa de ferramentas? As principais são o licenciamento ambiental, que é uma autorização obrigatória para atividades que podem poluir, o zoneamento ambiental, que basicamente organiza o uso do território, dizendo o que pode ser feito em cada lugar, e a avaliação de impactos ambientais, um estudo super detalhado exigido para grandes projetos. São mecanismos para controlar e principalmente prevenir os danos. Agora, vamos para um dos pontos mais revolucionários da PNMA. A lei trouxe para o Brasil um conceito muito poderoso de responsabilidade por danos ambientais, algo que vai bem além de uma simples multa. No coração dessa ideia toda, tem uma frase curta na lei que muda tudo. Independentemente da existência de culpa. Mas o que raios isso significa? Significa que para responsabilizar alguém por um dano ambiental, não precisa provar que a pessoa teve a intenção de poluir ou que foi negligente. O nome técnico disso é responsabilidade objetiva. Na prática, a lógica é simples. Quem polui tem a obrigação de reparar o dano que causou. Ponto. Basta provar que existe uma ligação entre a atividade da pessoa ou da empresa e o estrago no ambiente. Isso tornou a cobrança por danos ambientais no Brasil muito mais direta e, claro, muito mais eficaz. Então, a gente se pergunta, por que uma lei criada lá em 1981 continua sendo a base de tudo? Qual é o grande legado dela, depois de mais de 4 décadas? Olha, talvez o maior legado da PNPM tenha sido estabelecer, com todas as letras na lei, que o meio ambiente é um patrimônio público, um bem que é de todo mundo, de uso comum, e que deve ser defendido não só pelo governo, mas por toda a coletividade. Em outras palavras, a proteção ambiental virou um dever de todos nós. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A PNMA foi, sem dúvida, visionária para sua época. Mas
Diante dos desafios gigantescos que a gente tem hoje, como as mudanças climáticas, o desmatamento em larga escala, a pergunta que fica no ar é: esse plano fundamental ainda é suficiente para proteger o nosso futuro?